O filme da Netflix. Introdução. A história da Netflix é uma das mais fascinantes, mas as coisas eram quase muito diferentes. A certa altura, a Netflix era um pequeno serviço de aluguel de DVDs prestes a falir, e eles estavam desesperadamente tentando vender sua empresa para seu maior concorrente em popularidade. No entanto, o concorrente recusou sua oferta e os ridicularizou. Avançando algumas décadas, o concorrente em sucesso de bilheteria já tinha falido há muito tempo, enquanto a Netflix se tornou uma empresa valendo mais de 200 bilhões de dólares, ganhou inúmeros prêmios prestigiosos e revolucionou completamente o entretenimento. Então, como eles alcançaram esse sucesso e, mais importante, por que a Netflix está enfrentando problemas profundos atualmente? Como a Netflix realmente começou? Mark Randolph tinha certeza de uma coisa: ele queria começar seu próprio negócio na internet. Ele tinha visto o enorme sucesso da Amazon vendendo livros online e sentiu que havia uma grande oportunidade com essa nova internet. O único problema era que ele não tinha ideia de qual negócio começar. Por meses, onde quer que Mark fosse, ele carregava um pequeno caderno para escrever ideias e as apresentava para seu amigo Reed. Que tal vendermos pranchas de surf personalizadas? Comida de cachorro? Bastões de beisebol? Mark tinha infinitas ideias de coisas que poderiam vender, mas Reed apenas balançava a cabeça e dizia: "Isso nunca funcionará." Depois de mais de 100 ideias, Reed sugeriu que eles deveriam encontrar algo pelo qual as pessoas estivessem dispostas a pagar repetidamente. Dessa forma, após encontrar um cliente, seria possível vender para ele repetidamente. Eles deveriam evitar itens personalizáveis, pois cada novo pedido requer trabalho adicional, tornando-o não escalável. Mark considerou essa sugestão e então fez uma sugestão final: fitas de vídeo. Reed não descartou imediatamente a ideia. Em vez disso, ele olhou pela janela, aparentemente imerso em pensamentos. Eventualmente, ele disse: "Talvez. Aqui está a coisa." Pouco antes de Mark mencionar as fitas de vídeo, Reed acabará de ser multado em $40 por devolver um filme com atraso. Ele pensou consigo mesmo que talvez o aluguel de filmes fosse a indústria que precisava de uma mudança. Talvez essa pudesse ser a grande ideia de negócio. Alugar filmes pela internet é perfeito, certo? Errado. Assim que Mark e Reed começaram a refletir sobre a ideia, a realidade começou a aparecer. Lembre-se de que era 1997, quando as pessoas ainda estavam usando fitas VHS, que eram muito volumosas para enviar e tinham altos custos de postagem. Isso seria uma enorme desvantagem em comparação com as locadoras de vídeo físicas, que não precisavam pagar pelo envio. Sem mencionar o alto risco de as fitas serem danificadas no correio. Ficou claro para Mark e Reed que a ideia de negócio estava morta antes mesmo de começar. Pelo menos até algumas semanas depois, quando Reed estava lendo um artigo em uma revista de tecnologia sobre uma nova tecnologia chamada DVDs, que resolveriam a maioria dos problemas das fitas VHS. DVDs eram muito menores e mais leves, o que significava que eram mais fáceis e baratos de enviar. Na verdade, eles poderiam ser postados com apenas um selo normal de 32 centavos. Além disso, os DVDs eram muito mais baratos de comprar e mais fáceis de armazenar. Então, Reed sentiu que o modelo de negócios de aluguel de DVDs poderia funcionar muito melhor do que as fitas VHS. E como era uma tecnologia totalmente nova, ninguém mais estava fazendo isso ainda. Reconhecidamente, nem Mark nem Reed tinham visto um DVD antes de 1997. Os DVDs só estavam disponíveis no Japão, mas ambos gostaram da ideia de trazer o aluguel de filmes para a internet. Especialmente Reed, que acabará de receber mais uma multa pesada por atraso do sucesso de bilheteria. Portanto, essa nova tecnologia de DVD parecia ser a resposta. Eles estavam apostando alto que os DVDs se tornariam mais populares e o padrão em vez das fitas VHS. E assim, nasceu a ideia original para a Netflix. O modelo de negócios era bastante simples. Mark e Reed comprariam uma grande coleção de DVDs e criariam um site onde as pessoas pudessem alugá-los por uma pequena taxa cada. Depois que um cliente fizesse um pedido, eles enviariam o DVD escolhido em uma capa protetora, que chegaria à porta do cliente em alguns dias. Após assisti-lo, o cliente simplesmente colocaria o DVD em um envelope de devolução pré-pago, incluído no pedido, e o enviaria de volta. Agora eles tinham sua ideia de negócio. Eles precisavam de algum dinheiro para financiá-la. Felizmente, Reed já tinha parte de seu próprio dinheiro para investir de um empreendimento comercial anterior.
Mas Mark não podia se dar ao luxo de investir muito dinheiro por conta própria, então ele se voltou para sua mãe, que se tornou uma das primeiras investidoras da Netflix. É claro que ela só investiu porque queria apoiar o filho, mas esse investimento inicial acabaria por torná-la insanamente rica até o final de 1997. Reed usou seu dinheiro inicial para alugar um pequeno escritório e contratar uma equipe. Admito que era tudo com um orçamento muito baixo. Eles tinham apenas mesas dobráveis baratas, juntamente com móveis antigos de segunda mão, e os funcionários que contrataram recebiam salários abaixo da média. No entanto, eles receberam opções de ações, o que significava que se a Netflix tivesse sucesso, os primeiros funcionários receberiam um grande pagamento. Inicialmente, nenhum membro da equipe queria que a empresa se chamasse Netflix. A palavra Flix tinha uma conotação negativa de baixa qualidade. Então, todos tiveram outras ideias de nomes, como Luna Cinema Center e Fotos de Vídeo. Mas, eventualmente, todos decidiram que faria sentido ter um nome que combinasse uma palavra relacionada à internet e uma palavra relacionada a filmes. E como Netflix atendia a esse critério, era curto e um pouco cativante, eles simplesmente aceitaram esse nome, e ele pegou. A pequena equipe da Netflix passou os próximos meses construindo seu site e comprando várias cópias de literalmente todos os DVDs disponíveis. Como o formato de DVD ainda era novo, havia apenas cerca de 800 títulos disponíveis, pois muitos estúdios de cinema ainda não haviam lançado seus filmes em DVD. Mas a Netflix rastreou todos eles, para que pudessem legitimamente afirmar ter todos os DVDs já lançados. Claro, eles tiveram que adivinhar quantas cópias de cada filme comprar, com base no que eles achavam que poderia ser popular. Mas finalmente, após meses de trabalho, planejamento e questionamento sobre se essa ideia era totalmente insana ou não, eles estavam prontos para lançar a Netflix para o mundo. Era a hora da loucura começar. O primeiro dia de Netflix. Eram 8h56, e dizer que a pequena equipe da Netflix estava nervosa seria um eufemismo ridículo. Gotas de suor escorriam pela testa enquanto verificavam o relógio mais uma vez. Às 9h, eles tornariam o site da Netflix publicamente acessível para o mundo. A equipe se preparou para esse momento por meses. Eles até agendaram várias entrevistas com agências de notícias e repórteres para garantir que assim que o site fosse lançado, recebessem muita atenção da mídia e pudessem apresentar seu novo serviço às pessoas. No entanto, o maior motivo de ansiedade era que eles não tinham ideia de quantos pedidos esperar. Poderiam ser 0, 10 ou até mesmo centenas. Às 9h, no escuro, um dos engenheiros fez alguns cliques em seu computador, e o site da Netflix foi oficialmente ativado. Eles conectaram uma campainha ao computador para que ela tocasse sempre que tivessem uma nova venda. E assim, para colocar a bola para rolar, o próprio Mark fez o primeiro pedido na Netflix. Ele alugou uma cópia do filme Cassino e inseriu seus dados para que fosse enviado para seu endereço residencial. A campainha tocou, e a Netflix estava oficialmente nos negócios. 1 minuto depois, a campainha tocou novamente. E novamente, agora eram clientes reais, estranhos em algum lugar da internet, encomendando DVDs para si mesmos. Nas semanas que antecederam o lançamento do site, a equipe da Netflix se infiltrou em fóruns online e quadros de avisos para fãs de cinema. Eles começaram a criar perfis nesses sites como se fossem usuários normais. Assim que o site da Netflix foi lançado, eles começaram a fazer comentários como se alguém estivesse experimentando essa nova empresa de aluguel de DVDs pelo correio. Eles também deram nenhuma indicação de que trabalhavam para a Netflix, e as pessoas nesses fóruns pensaram que eram comentários genuínos. Essas ações ajudaram a direcionar alguns fãs de cinema para o site da Netflix desde o primeiro dia. Mark ficou animado e foi para outra sala do escritório fazer o que estava programado: entrevistas com a mídia para ajudar a angariar ainda mais publicidade para o lançamento da Netflix. Por 15 minutos gloriosos, os pedidos continuaram chegando. No entanto, Danny, outro membro da equipe, notou que o sino parou de tocar, indicando que os pedidos pararam de chegar. Logo ficou claro, pelas expressões preocupadas de todos os outros no escritório, que algo tinha dado terrivelmente errado. Acontece que eles também tinham enfrentado um alto volume de tráfego e o site deles caiu. Lembre-se de que isso foi muito antes dos dias de hospedagem na nuvem, em que você poderia simplesmente adicionar mais servidores e largura de banda. Em 1998, você tinha servidores físicos em seu escritório para hospedar seu site. E a Netflix não tinha trazido o suficiente deles.
alguém teve que correr para a loja de eletrônicos nas proximidades para comprar mais servidores. Eles simplesmente não esperavam que a demanda fosse tão alta no primeiro dia. Era um bom problema para se ter, mas também incrivelmente estressante. Todo o trabalho nos últimos meses preparando o lançamento e agora, em apenas 15 minutos, as pessoas nem conseguiam acessar o site. E não havia garantia de que essas pessoas voltariam mais tarde. A mente de Mark estava cheia de pensamentos sobre todos os clientes em potencial que estavam perdendo por causa disso. Quando um dos funcionários voltou da loja com 8 novos servidores, eles colocaram o site online novamente. Dessa vez, o site durou 45 minutos antes de travar novamente. E não foi apenas isso. A equipe da Netflix ficou sem caixas para enviar os DVDs e sem tinta para imprimir as etiquetas de envio. Apesar de todo o caos, eles terminaram o primeiro dia com 137 pedidos, o que foi muito maior do que qualquer um esperava. E certamente teriam ainda mais pedidos se o site não tivesse travado a maior parte do dia. Então, foi um começo incrivelmente promissor para a empresa. No entanto, ficou claro que havia uma quantidade enorme de trabalho pela frente. Havia várias questões importantes que eles haviam ignorado completamente, como não terem configurado confirmações automáticas de pedidos, o que significava que a equipe tinha que enviar manualmente um e-mail para cada pessoa que fazia um pedido. E eles nem tinham pensado em como lidar com pedidos internacionais para outros países. E a questão mais urgente de todas era simplesmente tentar impedir que o site travasse. A equipe da Netflix sabia que trabalharia até tarde naquela noite. Então, eles pediram pizzas, sentindo-se otimistas sobre sua nova empresa. É claro que naquele momento, nenhum único membro da equipe da Netflix poderia prever o que aconteceria a seguir: o dilema de Bezos. No primeiro mês completo da Netflix após o lançamento, sua receita ultrapassou $94 mil. No entanto, apenas $1.000 vieram do aluguel de DVDs. O resto era tudo da venda de DVDs. Quando a Netflix foi lançada, eles deram às pessoas duas opções: comprar o DVD por cerca de $25 ou alugá-lo por $4. Mark e Reed esperavam que a maioria das pessoas optasse pelo aluguel. Na verdade, eles não apenas esperavam que as pessoas alugassem, mas também precisavam que elas fizessem isso. O modelo de negócios de aluguel de DVDs era muito melhor, pois a Netflix poderia alugar o mesmo DVD várias vezes, ganhando assim muito mais dinheiro a longo prazo. Porém, estranhamente, quase ninguém optou por alugar na Netflix. As pessoas estavam simplesmente comprando os DVDs como uma transação única. Agora, certamente, era ótimo que eles estivessem fazendo muitas vendas de DVDs, mas isso não era sustentável. Assim que outras grandes empresas começassem a vender exatamente os mesmos DVDs que a Netflix, eles se tornariam uma mercadoria, pois todos estariam vendendo produtos idênticos. Isso significaria que as margens de lucro da Netflix diminuiriam e suas vendas também diminuiriam. A Netflix percebeu que a única razão pela qual estavam vendendo tantos DVDs no primeiro mês era porque ninguém mais havia começado a vender DVDs na internet. Mas Mark e Reed sabiam com certeza que outras empresas logo começariam a fazê-lo. Eles sabiam que se não vendessem a Netflix para a Amazon, seria apenas uma questão de tempo até que estivessem em concorrência direta com eles. Curiosamente, algumas semanas depois, no verão de 1998, Mark e Reed receberam uma ligação do fundador da Amazon, Jeff Bezos. Ele queria se encontrar com eles. Bezos tinha começado a Amazon como uma livraria online, mas agora ele decidirá que queria construir uma loja de tudo, e estava interessado em DVDs, que eram um dos próximos produtos que a Amazon poderia começar a vender. Bezos estava disposto a adquirir a Netflix e integrá-la à Amazon de várias maneiras. Para a Amazon, seria muito mais rápido entrar no mercado de DVDs comprando a Netflix em vez de começar do zero. E para Mark e Reed, isso significaria uma grande quantidade de dinheiro por apenas alguns meses de trabalho. Eles sabiam que se não vendessem a Netflix para a Amazon, seria apenas uma questão de tempo até que estivessem em concorrência direta. No entanto, Mark e Reed recusaram a oferta de Bezos para comprar a Netflix. Eles realmente sentiam que havia um enorme potencial com a ideia de alugar DVDs online. Eles haviam se dedicado aos últimos meses de suas vidas para construir uma grande equipe, um site funcional e a maior coleção de DVDs. Eles estavam apenas começando. No entanto, durante o voo de volta para casa depois de se encontrar com a Amazon, Mark e Reed chegaram a outra conclusão: oferecer vendas e aluguéis de DVDs no mesmo site estava complicando demais as coisas.
Era basicamente como administrar dois negócios separados, e isso também confundia os clientes. Mark e Reed concordaram fortemente que alugar DVDs era o negócio em que realmente queriam se concentrar. Então, em vez de vender toda a empresa para a Amazon, eles chegaram a um acordo. Assim que a Amazon começasse a vender DVDs, a Netflix redirecionaria seus usuários que queriam comprar DVDs para os sites da Amazon. Em troca, a Amazon direcionaria os clientes para a Netflix, anunciando como uma forma de alugar em DVDs. Em teoria, isso poderia resolver tudo. Uma parceria com a Amazon aumentaria massivamente o perfil da Netflix, manteria a Amazon como uma amiga e não como uma inimiga. E mais importante, significaria que a Netflix poderia se concentrar exclusivamente no aluguel de DVDs, que era o modelo de negócios que Mark e Reed realmente queriam prosseguir e acreditavam que funcionaria melhor a longo prazo. Mas lembre-se, nos primeiros 2 meses, a Netflix estava operando. Quase todo o dinheiro que a Netflix ganhou veio da venda de DVDs e não do aluguel. A Netflix estava prestes a abandonar a parte de seu negócio que estava realmente funcionando bem. O que poderia dar errado? Uma série de eventos infelizes. A fim de atrair mais pessoas para alugarem DVDs da Netflix, a empresa fez um acordo com alguns dos maiores fabricantes de DVD players, como Toshiba e Sony. O plano era que sempre que alguém comprasse um DVD player e inserisse o número de série do produto no site da Netflix, eles poderiam alugar alguns DVDs gratuitamente. Em teoria, fazia sentido. Assim que um novo cliente comprasse um DVD player, eles se inscreveriam imediatamente na Netflix para aproveitar essa promoção e obter os DVDs gratuitos. Com sorte, eles ficariam viciados no serviço e se tornariam clientes pagantes. No entanto, na realidade foi um desastre absoluto. A Netflix inicialmente ofereceu 3 aluguéis de DVD gratuitos para quem comprasse um DVD player, mas a Sony pressionou a Netflix para oferecer 10 aluguéis gratuitos em vez disso. Isso foi muito caro para a Netflix, mas eles desesperadamente precisavam de clientes, então concordaram. Os problemas começaram quando a equipe da Netflix percebeu que estavam enviando muitos DVDs gratuitos para o mesmo endereço. Acontece que a Sony colocou os números de série de seus aparelhos de DVD do lado de fora das caixas, o que significa que qualquer pessoa poderia ver o número de série sem realmente comprar o DVD player. Como resultado, as pessoas podiam simplesmente ir a uma loja de eletrônicos local, olhar para as letras pequenas na parte inferior das caixas do DVD player e, em seguida, reivindicar 10 DVDs gratuitos da Netflix com cada número de série. Em outras palavras, a promoção estava sendo abusada e a Netflix estava sendo roubada. Mas piorou ainda mais. Mesmo os clientes legítimos que realmente compraram um DVD player e resgataram seus DVDs gratuitos nunca voltaram aos sites da Netflix. As pessoas aproveitavam a promoção, mas menos de 5% delas se tornaram clientes pagantes regulares da Netflix. Então, embora a promoção definitivamente tenha aumentado a quantidade de DVDs que a Netflix enviou, estava custando uma grande quantia de dinheiro para a empresa, com muito pouco retorno. A Netflix percebeu que precisava tentar uma nova ideia de promoção. Desta vez, eles decidiram ir para acrobacias publicitárias. O Congresso acabará de divulgar a filmagem completa do testemunho de Bill Clinton no grande júri, onde ele entrou em detalhes sobre seu caso com a estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky. Este era um evento que toda a América estava comentando, e muitas pessoas queriam ver as imagens do julgamento. Então, a Netflix decidiu converter as imagens de vídeo em formatos de DVD e distribuí-las em seu site por apenas 2 centavos com o slogan "Tenha seus 2 centavos no testemunho de Clinton". Como a Netflix esperava, muitos jornais escreveram sobre a promoção, o que deu à Netflix a publicidade gratuita de que precisavam. A princípio, parecia um grande sucesso de marketing por apenas alguns milhares de dólares. A Netflix atraiu milhares de novos clientes para seus sites. No entanto, mais uma vez, as coisas deram errado. A Netflix havia feito parceria com uma empresa para ajudá-los a converter a fita de vídeo do julgamento de Clinton em DVD e fazer várias cópias. Mas descobriu-se que a empresa também oferecia um serviço semelhante para filmes adultos. E de alguma forma, ao criar esses discos de Bill Clinton para a promoção da Netflix, eles acidentalmente misturaram alguns dos filmes adultos com os discos de Clinton, já que todos os DVDs não tinham rótulo. Ninguém percebeu a confusão até que a Netflix já havia enviado alguns desses DVDs explícitos para seus usuários.
Assim que a Netflix percebeu o erro, eles enviaram um e-mail pedindo desculpas a todos que se inscreveram para essa promoção e pediram que as pessoas devolvessem os DVDs explícitos para que a Netflix pudesse enviar o DVD de Bill Clinton apropriado conforme anunciado. Curiosamente, nenhuma única pessoa devolveu os DVDs. No entanto, tudo isso não mudou o fato de que a Netflix estava perdendo dinheiro. Suas promoções não estavam resultando em clientes recorrentes, e o acordo que fizeram com a Amazon também não estava indo bem. A Netflix enviava muito tráfego para a Amazon, mas a Amazon não estava redirecionando muitos clientes de volta para a Netflix. As coisas pareciam sombrias, e Mark não conseguia deixar de se perguntar se deveriam ter simplesmente vendido para a Amazon quando tiveram a chance ou se deveriam ter continuado a vender DVDs em vez de alugá-los. E as coisas pioraram ainda mais. Reed puxou Mark de lado e expressou suas preocupações. Ele estava preocupado com as escolhas recentes de Mark, como contratações e promoções, além da saúde financeira da empresa, que estava em péssimo estado. Reed sempre foi direto e contundente, mas sua apresentação sobre todas as maneiras pelas quais Mark estava falhando como CEO pegou Mark completamente desprevenido. Mark ficou furioso, magoado. Ele considerava Reed não apenas um cofundador, mas também um bom amigo, e aquilo parecia uma traição. A pior parte de tudo para Mark era que ele sabia que Reed estava certo. Embora Mark tivesse sido essencial para colocar a Netflix em funcionamento, Reed simplesmente tinha muito mais experiência em administrar uma empresa. Comparado a Reed, Mark sentia-se inadequado. E como Reed tinha uma reputação muito boa na indústria de tecnologia após vender seu negócio anterior, ele sabia que Reed como CEO seria mais popular entre os investidores e ajudaria a atrair mais atenção e financiamento para a Netflix. Depois de se acalmar e racionalizar tudo, Mark aceitou a proposta. Não era tão importante para ele manter o cargo de CEO. Ele ainda estaria envolvido nas grandes decisões da empresa, e reconhecia que Reed era mais adequado para liderar a Netflix. No entanto, a nomeação de Reed como CEO não resolveria automaticamente todos os problemas da empresa. A realidade era que eles ainda estavam lutando para conseguir clientes suficientes alugando DVDs para tornar o negócio lucrativo. Mark saiu para uma corrida para limpar sua mente e tentar processar tudo o que estava acontecendo. Enquanto corria, uma ideia ocorreu a ele. Uma ideia que poderia mudar tudo. O pivô de assinatura 5. Até esse ponto, a Netflix basicamente fazia a mesma coisa que o Blockbuster, mas na internet. Eles alugavam DVDs em vez de fitas VHS. No entanto, Mark teve uma ideia. Em vez de as pessoas alugarem filmes individualmente, uma vez e devolvê-los em poucos dias, e se a Netflix abandonasse completamente as datas de devolução e as multas por atraso? Em vez disso, eles poderiam oferecer um plano de assinatura recorrente com uma taxa mensal fixa, no qual os assinantes poderiam ter 4 DVDs por vez. Sempre que terminassem de assistir a um filme, eles simplesmente poderiam trocá-lo por outro. Essa ideia permitia que os clientes tivessem flexibilidade total em relação a quando assistir aos filmes e quando trocar os DVDs por novos. Era perfeito, pois antes dessa mudança, o Blockbuster tinha uma vantagem clara sobre a Netflix. Se você quisesse assistir a um filme, bastava ir até uma loja física, ao contrário da Netflix, onde você tinha que esperar 2 ou 3 dias para que o DVD fosse enviado. Mas com esse novo modelo de assinatura da Netflix, no qual não havia datas de devolução definidas e multas por atraso, os clientes podiam sempre manter alguns filmes em casa, prontos para assistir instantaneamente sempre que estivessem de bom humor. Não era mais necessário planejar as coisas com antecedência. Reed também adorou a ideia, e assim que a Netflix mudou para o modelo de assinatura, sua popularidade decolou. No primeiro dia em que introduziram essa oferta, 90% das pessoas que se inscreveram escolheram o plano de assinatura. Esse número de conversão foi incrivelmente alto. As coisas estavam começando a dar certo para a Netflix. Agora eles tinham um modelo de negócios melhor, e os DVDs estavam se tornando cada vez mais populares, com os leitores de DVD ficando muito mais baratos. Isso, é claro, levou a um maior interesse na Netflix, e seus assinantes começaram a crescer a cada mês. E como as assinaturas eram renovadas automaticamente a cada mês, eles tinham clientes recorrentes, o que significava que sua receita também estava crescendo rapidamente. As coisas melhoraram ainda mais para a Netflix quando eles começaram a desenvolver um algoritmo para combinar os DVDs certos com as pessoas certas. A Netflix percebeu que à medida que adicionavam mais DVDs à sua coleção,
Era importante que os usuários pudessem encontrar facilmente os filmes que mais gostavam. Isso não apenas tornaria os usuários mais propensos a renovar sua assinatura a cada mês, mas a Netflix também queria uma maneira de as pessoas descobrirem filmes que eram mais baratos para a empresa adquirir. Se todos estivessem apenas alugando os DVDs mais recentes e populares, isso seria mais caro para a empresa. Portanto, desenvolveram um algoritmo de recomendação chamado Cinema Check, que identificava padrões entre os usuários que assistiam a coisas semelhantes. Também começaram a pedir aos usuários que classificassem os filmes que assistiam, ajudando o algoritmo a entender os gostos individuais e recomendar filmes de acordo. Isso deu à Netflix outra vantagem sobre os concorrentes. Depois de vários anos difíceis, nos quais tiveram que mudar seu modelo de negócios várias vezes, a Netflix finalmente estava no caminho certo. E então aconteceu uma queda impressionante no mercado americano, conhecida como o colapso das .com. Esse crash foi um desastre para empresas baseadas na internet, e o financiamento para elas secou completamente. O sentimento em relação aos negócios na internet mudou drasticamente. Mark e Reed tiveram que tomar medidas drásticas para enfrentar essa nova realidade. Vender Netflix para Blockbuster 6. Embora a Netflix estivesse ganhando cada vez mais clientes desde que mudou para o modelo de assinatura, ainda era uma empresa pequena em comparação com seu maior rival, o Blockbuster. Enquanto a Netflix estava caminhando para uma receita de cerca de 5 milhões de dólares em 2000, o Blockbuster gerava quase 800 milhões de dólares apenas em multas por atraso. O Blockbuster tinha uma avaliação de cerca de 6 bilhões de dólares e aproximadamente 60 mil funcionários. Era uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. No entanto, o Blockbuster foi extremamente lento para reagir à ascensão das plataformas de aluguel de filmes online. Eles pareciam seguir o mantra de se não está quebrado, não conserte, mantendo suas lojas físicas e operando da mesma forma que sempre fizeram. O problema para a Netflix era que eles sabiam que eventualmente o Blockbuster provavelmente lançaria seu próprio serviço de assinatura de DVD por correio, uma vez que ficou claro que mais e mais pessoas estavam migrando para a Netflix. Antes do estouro da bolha das empresas de internet, quando os preços das ações despencaram, os investidores estavam investindo em qualquer empresa com .com em seu nome. A Netflix conseguiu obter financiamento para investir pesadamente em crescimento e obter uma vantagem inicial antes que o Blockbuster ou qualquer outra grande empresa copiasse sua ideia. No entanto, após o estouro da bolha, os investidores ficaram receosos em investir em empresas de internet, e o financiamento necessário para a expansão da Netflix parecia impossível. No entanto, Mark e Reed tiveram uma ideia para salvar a empresa. Talvez o Blockbuster estivesse interessado em comprar a Netflix. Isso seria uma vitória para ambas as partes. A Netflix continuaria operando, mas com o suporte dos recursos gigantescos do Blockbuster, trabalhando juntos como uma equipe em vez de concorrentes. E seria uma vitória para o Blockbuster, pois eles teriam imediatamente uma presença online e poderiam oferecer uma alternativa aos seus clientes. Mark usou seus contatos para marcar uma reunião com o Blockbuster, mas por um tempo eles não receberam resposta. A Netflix não tinha certeza se o Blockbuster sabia quem eles eram. Semanas depois, eles receberam uma ligação informando que o Blockbuster concordava em se encontrar com eles na manhã seguinte. O prazo era extremamente curto, mas Mark e Reed deixaram tudo de lado, embarcaram em um avião e se encontraram com o CEO do Blockbuster. A reunião foi intimidadora, especialmente porque o Blockbuster tinha mais poder nas negociações. No entanto, Mark explicou por que o Blockbuster e a Netflix deveriam se unir e como juntos poderiam dominar o mercado de aluguel de filmes, tanto nas lojas físicas quanto online. O CEO do Blockbuster ouviu atentamente, mas acabou afirmando que acreditava que a histeria em torno das empresas de internet era exagerada e que os modelos de negócios online, como o da Netflix, simplesmente não eram sustentáveis. Por curiosidade, ele perguntou qual era o preço que a Netflix estava procurando para ser vendida. Hyde respondeu, após ensaiar essa linha em sua cabeça, que estavam buscando 50 milhões de dólares. Eles simplesmente riram deles. Acharam arrogante que, em meio ao colapso das empresas de internet, essa startup de aluguel de DVDs por correio ousasse valer 50 milhões de dólares. Foi esmagador. O CEO do Blockbuster tentou esconder seu sorriso, mas ficou claro para Mark que o Blockbuster não tinha interesse em comprar a Netflix e achava a avaliação uma piada. Hyde saiu da reunião devastado e extremamente preocupado com a sobrevivência da Netflix.
Uma coisa ficou clara: se o Blockbuster não estava disposto a comprar a Netflix teria que encontrar uma maneira de derrotar o Blockbuster. A pequena startup da internet teria que derrubar o império multibilionário. Era a hora de Davi vencer Golias. Como a Netflix matou o Blockbuster? Após demitir um terço de seus funcionários para lidar com restrições financeiras, a Netflix experimentou algo interessante. Eles pareciam fazer mais com menos pessoas, mantendo apenas seus melhores funcionários, aqueles que eram altamente competentes. Como resultado, a empresa se tornou mais enxuta, eficiente, focada e decisiva. Além disso, seu serviço era genuinamente popular entre os clientes. Parecia que a Netflix poderia enfrentar esses tempos econômicos difíceis. No entanto, mesmo com essa perspectiva positiva, a Netflix ainda precisava de dinheiro. Em 2002, a empresa realizou seu IPO, oferta pública inicial, vendendo ações ao público na bolsa de valores para arrecadar mais capital. A estreia da Netflix no mercado de ações da Nasdaq foi espetacular. Nos 2 anos seguintes, a empresa cresceu rapidamente, o que inevitavelmente chamou a atenção do Blockbuster. O Blockbuster percebeu, após a abertura de capital da Netflix, que eles representavam uma ameaça real. Em 2004, o Blockbuster lançou seu próprio site de streaming, oferecendo um serviço de aluguel de DVDs pelo correio, exatamente como a Netflix fazia. A partir desse momento, as duas empresas estavam em uma competição direta. No entanto, o cofundador e CEO original da Netflix, Mark Randolph, não estava mais envolvido na batalha contra o Blockbuster. Desde que Hyde assumiu como CEO, as responsabilidades de Mark na empresa diminuíram, e ele sentiu que não se encaixava mais. A equipe original da Netflix, que antes tinha 8 funcionários, agora havia se expandido para centenas. Embora o crescimento fosse positivo, Mark sentia falta dos primeiros dias da startup, quando a equipe era unida e enfrentava vários desafios diariamente. Ele decidiu se afastar da Netflix e concentrar-se em ajudar outras pequenas startups em seus estágios iniciais. Reed ficou responsável por conduzir a Netflix sozinho. Ele estava ciente de que a batalha contra o Blockbuster seria brutal, especialmente porque o gigante ainda possuía lojas físicas, além do serviço de aluguel de DVDs pelo correio. O Blockbuster era uma empresa muito maior do que a Netflix, com um orçamento maior. Em uma entrevista na época, Reed afirmou que o Blockbuster estava lançando tudo o que podia contra eles. Curiosamente, o CEO do Blockbuster até enviou uma pia de cozinha para o escritório da Netflix como um gesto simbólico. Isso demonstrava que o Blockbuster estava disposto a fazer de tudo para vencê-los. A Netflix tentou responder a essa concorrência lançando diversos novos recursos para se diferenciar do Blockbuster, como sua própria rede social chamada Netflix Friends, onde os usuários podiam compartilhar o que estavam assistindo e ver as classificações e recomendações uns dos outros. A empresa também experimentou outras maneiras de gerar receita, como a venda de DVDs usados com desconto, a venda de espaços publicitários em seus sites e a aquisição dos direitos de filmes independentes para incluí-los em sua biblioteca. No entanto, essas iniciativas não ajudaram muito a Netflix. Hyde rapidamente percebeu que estavam se espalhando muito e se concentrando demais em todas essas novas ideias. A Netflix percebeu que sua melhor chance de sucesso era focar-se em aprimorar seu negócio principal, em vez de se distrair com várias ideias. Eles decidiram recuar e aprimorar seu núcleo. Isso significava concentrar-se em filmes e programas de TV, enquanto outras iniciativas foram abandonadas. A Netflix entendeu que ser focada e melhorar continuamente era a chave para o sucesso. Enquanto isso, o Blockbuster tentava promover seu serviço de aluguel de DVDs pelo correio para reconquistar alguns de seus clientes perdidos para a Netflix. No entanto, eles acabaram tomando algumas decisões gananciosas, como eliminar as taxas atrasadas, mas substituí-las por uma política em que o cliente era automaticamente cobrado pelo valor total do filme se não o devolvesse dentro de uma semana. Essas estratégias acabaram afastando os clientes, enquanto a Netflix se concentrava em melhorar a experiência do usuário. Gradualmente, mais e mais clientes migraram para a Netflix, especialmente depois do lançamento de seu serviço de streaming em 2007. A Netflix decidiu abandonar completamente os DVDs e focar exclusivamente na transmissão de conteúdo pela internet. Eles perceberam que a velocidade da internet estava aumentando e que a transmissão de filmes e programas de TV era o futuro. A Netflix expandiu seu catálogo de conteúdo disponível para streaming, fechando acordos com grandes estúdios e parceiros de distribuição.
Enquanto a Netflix avançava, o Blockbuster enfrentava dificuldades financeiras. Em 2010, o Blockbuster entrou com pedido de falência, deixando claro que a Netflix havia vencido a batalha. O Blockbuster falhou em se adaptar às mudanças tecnológicas e inovar, enquanto a Netflix estava sempre à frente. Embora o Blockbuster ainda tenha uma loja de sucesso como uma atração nostálgica, o declínio da empresa é evidente. A história serve como um exemplo de como a Netflix conseguiu matar o Blockbuster, sendo proativa em relação à inovação, focada em melhorar sua oferta principal e se adaptando às mudanças tecnológicas, enquanto o Blockbuster falhou nessas áreas. É importante notar que a história do Blockbuster e da Netflix nos ensina que empresas estabelecidas e bem-sucedidas podem falhar se não se adaptarem rapidamente às mudanças da indústria. A Netflix foi capaz de evoluir e oferecer um serviço que correspondia às preferências e às novas tecnologias. Essa mentalidade ágil e disposta a experimentar foi fundamental para o sucesso da Netflix. O desastre de Kickstarter. Após a batalha com o Blockbuster, a Netflix enfrentou outro problema em 2011, que foi considerado o maior erro da história da empresa na época. Anteriormente, a Netflix oferecia um único pacote de assinatura por $10 por mês, que incluía aluguel de DVDs físicos e acesso ao serviço de streaming. No entanto, o serviço de streaming estava ganhando popularidade e ficava claro que o modelo de negócios baseado em DVDs físicos seria eventualmente abandonado em favor do streaming. Foi então que a Netflix decidiu separar os dois serviços. A Netflix criou um novo site chamado Kickstarter para lidar exclusivamente com o aluguel de DVDs, enquanto o serviço de streaming continuava no site principal da Netflix. Isso significava que os usuários agora tinham que usar dois sites diferentes e ter duas contas separadas, o que gerou muita confusão. Além disso, a Netflix aumentou o preço para aqueles que desejavam ter ambos os serviços. Antes, os clientes pagavam $10 por mês por ambos, mas com a separação, eles teriam que pagar $8 por mês para cada serviço, totalizando $16. Essa mudança de repente aumentou o preço para os clientes em meio a uma recessão econômica. Reed Hastings, CEO da Netflix, tentou fazer um pedido de desculpas público, reconhecendo o erro e explicando a razão por trás da mudança. No entanto, a tentativa de se desculpar não teve o efeito desejado e o desastre de Kickstarter prejudicou seriamente a reputação da Netflix. Mais de 1 milhão de assinantes cancelaram suas assinaturas devido à insatisfação. Diante dessa reação negativa, a Netflix rapidamente reconheceu o erro e decidiu encerrar a marca Kickstarter completamente. Tudo voltou a ser oferecido nos sites da Netflix, unificando os serviços novamente. Apesar do revés, a Netflix seguiu em frente e continuou a trabalhar em novas mudanças, desta vez com um sucesso inimaginável. Conteúdo original e as 4 fases da Netflix. Um dos principais desafios da Netflix era depender exclusivamente de conteúdos licenciados de terceiros, o que os deixava vulneráveis caso os detentores de licença decidissem não renovar os contratos. A solução para esse problema foi criar conteúdo original. Inicialmente, a Netflix não tinha escala suficiente para produzir seu próprio conteúdo, pois o custo de produção era alto e não justificava o investimento. No entanto, à medida que a Netflix crescia em número de assinantes e receita, especialmente após a expansão internacional, eles começaram a considerar a produção de conteúdo original como uma opção viável. Em 2011, Ted Sarandos foi nomeado diretor de conteúdo da Netflix e sua missão era encontrar o primeiro programa original para a empresa produzir. Após meses de busca, ele encontrou a série House of Cards, que tinha potencial para ser um grande sucesso. No entanto, produzi-la custaria cerca de $100 milhões, o que representava um investimento arriscado. A Netflix decidiu apostar no programa e adquiriu os direitos de House of Cards. A série estreou em 2013 e foi um enorme sucesso, recebendo aclamação da crítica e várias indicações ao Emmy. Isso incentivou a Netflix a investir cada vez mais em conteúdo original. A estratégia de produzir conteúdo original tornou-se crucial para a Netflix se diferenciar de seus concorrentes e garantir um catálogo exclusivo. Além disso, a empresa percebeu que, a longo prazo, criar conteúdo original seria mais vantajoso do que pagar altas taxas de licenciamento para estúdios e detentores de direitos autorais. A Netflix começou a investir em programas de TV, que eram mais baratos de produzir e mantinham os espectadores engajados ao longo de várias temporadas. No entanto, eles expandiram seu investimento para diferentes tipos de conteúdo, incluindo filmes de grande orçamento.
Produzir conteúdo original também permitiu que a Netflix aproveitasse os dados que tinham sobre as preferências de visualização de seus usuários para tomar decisões informadas sobre que tipo de programas produzir e renovar. Enquanto a Netflix investia cada vez mais em conteúdo original, surgiram dúvidas sobre a sustentabilidade financeira dessa estratégia. No entanto, à medida que mais serviços de streaming concorrentes surgiram e retiraram seu próprio conteúdo da Netflix, ficou claro que a produção de conteúdo original era essencial para a empresa. A Netflix ganhou diversos prêmios por suas produções originais e se estabeleceu como uma força dominante no mercado de entretenimento. Além disso, a empresa teve a vantagem de sua presença global, podendo distribuir programas de sucesso em diferentes países. Atualmente, a posição da Netflix é menos certa devido à crescente concorrência no setor de streaming. No entanto, eles continuam a investir pesadamente em conteúdo original e buscam se adaptar às mudanças do mercado. A Netflix passou por várias transformações ao longo dos anos, evoluindo em 4 principais fases: a venda e aluguel de DVDs pelo correio, o serviço de assinatura de DVDs, a plataforma de streaming de vídeo sob demanda e a produção de conteúdo original. Essas mudanças foram fundamentais para a sobrevivência e o sucesso contínuo da empresa. A cultura bizarra da Netflix. A Netflix tem uma cultura empresarial única e diferenciada. Quando um funcionário ingressa na empresa, ele é exposto a uma apresentação que inclui a frase: "Desempenho adequado recebe um generoso pacote de indenização". Essa abordagem indica que a Netflix valoriza fortemente a excelência e a performance de seus funcionários. O CEO da Netflix, Reed Hastings, acredita fortemente no conceito de densidade de talentos. Para ilustrar esse conceito, um experimento foi mencionado, no qual os alunos foram divididos em equipes aleatórias para realizar tarefas. Algumas equipes incluíam um ator pago que recebia instruções para ser preguiçoso, negativo em relação ao trabalho e não levar a tarefa a sério. Ao longo de várias tentativas, o grupo com o desempenho inferior apresentou um desempenho 30% a 40% pior do que as outras equipes. Isso demonstrou como ter um membro da equipe que não estava contribuindo adequadamente afetou negativamente o desempenho do resto do grupo. A Netflix acredita que o desempenho mediano pode afetar negativamente a qualidade do trabalho de toda a equipe, assim como a falta de entusiasmo. Portanto, a empresa é implacável em demitir funcionários que não atingem os padrões de alto desempenho esperados. Eles acreditam que ter uma equipe composta por profissionais talentosos e altamente motivados é fundamental para alcançar resultados incríveis. A empresa também adota o princípio do Rockstar, que sugere que os melhores funcionários não superam apenas os outros por uma pequena margem, mas sim por uma diferença significativa. A Netflix acredita que um funcionário excepcional, que é incrível em seu trabalho, pode superar 10 pessoas que são apenas decentes em seu desempenho. Portanto, a empresa está disposta a pagar salários altos para atrair e reter os melhores talentos disponíveis no mercado. A Netflix valoriza mais a qualidade do trabalho do que a quantidade, preferindo ter menos funcionários, mas com um alto nível de talento individual. Essa abordagem visa aumentar a densidade de talentos na empresa. Além disso, a Netflix enfatiza que eles são uma equipe, não uma família, usando a analogia dos esportes profissionais. Eles atraem talentos de alto desempenho e acreditam que essa cultura atrai automaticamente outros profissionais talentosos. Em resumo, a cultura bizarra da Netflix se baseia em buscar um alto desempenho, valorizar talentos excepcionais, pagar salários competitivos e criar uma equipe de profissionais de alto calibre. Essa abordagem visa alcançar resultados de classe mundial e é guiada pelo princípio de densidade de talentos. A Netflix se tornou vítima de seu próprio sucesso ao liderar o caminho no streaming. Quase todos os produtores de filmes e programas de TV perceberam que também queriam entrar nesse mercado. Agora, a Netflix precisa competir com várias redes que lançaram seus próprios serviços de streaming. Além disso, enfrenta a batalha contra gigantes de tecnologia como Apple e Amazon, que também entraram no ramo do streaming e produção de conteúdo original. Não é ideal ter a Amazon como concorrente, especialmente porque a Netflix usa os serviços da Amazon Web Services. Essa competição é claramente prejudicial para a Netflix em diversos aspectos. A simples existência de mais concorrentes significa que os consumidores têm mais opções e podem escolher outros serviços em vez da Netflix. Além disso, alguns podem assinar a Netflix por alguns meses, mas depois cancelar e migrar para outro serviço.
A verdadeira má notícia para a Netflix é que muitas empresas retiraram seu conteúdo da plataforma para usar em seus próprios serviços de streaming, mas agora tudo isso foi retirado para ser usado em outros sites de streaming. Como resultado, a Netflix perdeu muitos programas populares como The Office e Friends, além de filmes da Marvel e Disney. Embora a Netflix ainda tenha conteúdo licenciado de terceiros, os custos de licenciamento aumentaram significativamente. Apesar da competição, até recentemente, a Netflix parecia estar em uma posição favorável graças ao seu conteúdo original e ao aumento do número de assinantes durante a pandemia. No entanto, em 2022, a Netflix anunciou uma queda no número de assinantes pela primeira vez em uma década. Pior ainda, eles esperam perder ainda mais assinantes no futuro. Isso resultou em uma grande queda no valor de mercado da Netflix, com uma perda de 50 bilhões de dólares em apenas alguns dias. As ações da Netflix continuaram em queda rápida. As coisas pioraram quando a Netflix revelou seus planos para reprimir o compartilhamento de senhas e aumentar os preços novamente. Essa mudança de estratégia foi recebida com críticas, pois parece que a Netflix está se tornando gananciosa e afastando as pessoas. A ideia de introduzir uma opção de plano de assinatura mais barata com anúncios também foi criticada. Embora a Netflix continue oferecendo uma opção sem anúncios, o preço dessa opção será mais alto. Essas mudanças propostas levantaram preocupações sobre a direção da Netflix. Para ser justo com a Netflix, eles não querem remover programas populares nem incomodar os usuários com anúncios. Eles estão tentando encontrar maneiras de manter os assinantes que desejam pagar preços mais baixos e, ao aumentar os preços, buscam investir na criação de mais conteúdo original. No entanto, a crítica mais justificada à Netflix é a qualidade dos programas que estão sendo produzidos. Eles precisam oferecer programas verdadeiramente cativantes em vez de focar apenas na quantidade. Além disso, muitas vezes eles cancelam programas promissores precocemente, o que desencoraja os espectadores. Nos últimos tempos, a percepção das pessoas em relação à Netflix tem mudado. Muitos sentem que a proposta de valor da Netflix piorou, com menos opções de seleção a preços mais altos. Por isso, a Netflix precisa aumentar sua taxa de sucesso com seus programas originais, pois muitos concorrentes já possuem um grande catálogo de conteúdo amado pelo público. O Disney Plus, por exemplo, estabeleceu uma meta de 60 a 90 milhões de assinantes até 2024 e já atingiu 90 milhões. No início de 2022, o que indica que eles estão bastante adiantados e se saindo ainda melhor do que o esperado. Para piorar as coisas para a Netflix, houve até problemas internamente ultimamente com alguns funcionários trabalhando na empresa em protesto sobre parte do conteúdo produzido pela Netflix. Isso basicamente levou a Netflix a dizer aos funcionários para saírem se estivessem ofendidos por seu conteúdo. No entanto, vamos bancar o advogado do diabo por um momento aqui. A Netflix está realmente com tantos problemas quanto algumas pessoas estão falando? Fala-se muito sobre o fim da Netflix, mas a realidade é que eles ainda são o maior serviço de streaming do mundo por uma ampla margem. Atualmente, tem cerca de 220 milhões de assinantes. Além disso, a contagem de assinantes da Netflix caiu ligeiramente pela primeira vez em uma década. Isso também se deve a alguns outros motivos. Por exemplo, a Netflix suspendeu seu serviço na Rússia por causa da guerra na Ucrânia, o que fez com que a Netflix perdesse 700 mil assinantes. Se eles não tivessem feito isso, os assinantes da Netflix ainda estariam ativos do trimestre anterior, e não teríamos tantas manchetes sobre a Netflix perdendo assinantes. Em segundo lugar, a Netflix viu um aumento maciço em assinantes durante a pandemia. Então, não é surpresa que eles tenham caído um pouco agora que as coisas estão voltando ao normal. Embora poucas pessoas estejam assistindo TV, seus níveis de assinantes ainda estão mais altos do que antes da pandemia. Em terceiro lugar, com a inflação subindo tão rapidamente, também não é surpreendente que algumas pessoas tenham cancelado sua assinatura. Estes são tempos difíceis para algumas pessoas, mas só porque eles pararam de assinar a Netflix não significa que a Netflix está agora fadada ao fracasso. Então, basicamente, acho que enquanto a Netflix inevitavelmente perderá um pouco de seu domínio com tudo isso, a competição dificilmente é a morte da Netflix como algumas pessoas afirmam. A Netflix está em uma situação difícil agora, e as coisas definitivamente podem ficar muito piores se eles não fizerem algumas mudanças. Mas é o que eles sempre fizeram. Sabemos que passamos por muitas mudanças e sempre as superamos.
Lideramos por uma margem significativa em streaming, e o streaming continua a crescer em todo o mundo, o que é bastante claro. Porém, é ruim para os consumidores na maioria dos setores. É bom para os clientes quando há muita concorrência porque força as empresas a tornar seus produtos ou serviços melhores ou mais baratos, para que os clientes os escolham em vez de um concorrente. Mas com o streaming, na verdade, era muito melhor para os consumidores quando a Netflix tinha quase o monopólio do streaming, porque então tudo estava em um lugar por um preço acessível. Agora tudo está fragmentado em tantos serviços diferentes. O streaming já foi uma alternativa barata e fácil ao cabo, mas agora, para assistir a tudo o que você deseja, você precisa potencialmente de centenas de dólares por mês para obter todos os diferentes serviços de assinatura e usar várias interfaces de usuário diferentes para tentar encontrar o que deseja. E assim, para a maioria das pessoas, elas agora têm que perder muitos programas que desejam assistir. É meio frustrante quando alguém fala sobre um ótimo programa, mas você precisa de um serviço de assinatura totalmente novo para assistir. Isso significa que falar sobre programas com outras pessoas não vai ser exatamente o mesmo se todos tiverem assinaturas diferentes. Claro, você poderia argumentar que todos esses diferentes serviços de streaming estão gerando milhões e milhões de dólares em conteúdo original, o que significa que mais shows estão sendo produzidos no geral, o que significa mais variedade. Então talvez não seja tão ruim. Mas à medida que mais e mais serviços de streaming separados aparecem e os preços continuam a aumentar, será interessante ver se isso tem um efeito sobre a pirataria. No entanto, da perspectiva da Netflix, embora seja verdade que eles estão perdendo participação de mercado para outros serviços de streaming, o mercado de streaming está crescendo em geral. Eles podem ter uma fatia menor do bolo, mas o bolo está ficando maior, pois quase certamente há muitas mais pessoas que começarão a transmitir nos próximos anos, à medida que a TV tradicional declina. Além disso, mais de um terço do mundo ainda nem usou a internet, portanto, evidentemente há espaço para crescimento. Talvez o maior problema para a Netflix não seja tanto outros serviços de streaming, mas simplesmente a batalha geral por atenção. O próprio Hyde comentou antes que vê a competição deles como todas as formas de entretenimento, até mesmo coisas como videogames, com os quais competimos Fortnite mais do que HBO, o que significa que Fortnite recebe muito mais horas de exibição e, em última análise, há um argumento de que o TikTok é uma ameaça realmente séria à Netflix. O TikTok obtém todo o seu conteúdo produzido gratuitamente por seus usuários, em contraste com os 17 bilhões de dólares que a Netflix está gastando apenas este ano em conteúdo original. O TikTok também tem muito mais dados de seus usuários e, portanto, seu algoritmo de recomendação é melhor. Além disso, você não precisa escolher o que assistir no TikTok, pois ele é reproduzido automaticamente, ao contrário da Netflix, onde você pode rolar e rolar tentando encontrar algo que deseja assistir. E então precisa dedicar talvez 20 minutos a um episódio, ao contrário do TikTok, em que o conteúdo é normalmente menos de 30 segundos. Então você pode assistir o quanto quiser. Agora, pessoalmente, não acho que a ascensão do conteúdo de curta duração seja uma coisa boa. Não gosto do TikTok ou da maneira como ele funciona. Mas, do ponto de vista comercial, o TikTok está indo incrivelmente bem. Este gráfico mostra que a empresa controladora da TikTok estava bem atrás da Netflix em receita alguns anos atrás, mas agora eles ganham o dobro. O YouTube também é claramente uma grande ameaça para a Netflix. Um dos exemplos mais fascinantes disso é que o vídeo do jogo Mr. Beast Skid obteve mais visualizações quando foi lançado do que o programa de TV real do jogo Skid. E é claro que o YouTube não pagou um centavo em custos de produção. Meu ponto aqui é que ver o problema da Netflix apenas por meio das lentes de uma guerra de streaming não é realmente a imagem completa. É uma guerra de atenção, e embora TikTok e YouTube às vezes sejam rotulados como mídia social, eles não são realmente. Você não tende a interagir com os amigos como faria no Facebook ou Instagram. Seu feed é totalmente personalizado para você, e você está apenas consumindo conteúdo de vídeo como faria na Netflix. Embora o futuro pareça incerto para a Netflix agora, definitivamente não é o fim da história do Netflix. E também há muitas lições que podemos aprender com a Netflix, como focar em fazer uma coisa muito bem, em vez de diversificar e se espalhar muito, ou olhar para o futuro e se adaptar às mudanças na tecnologia, não importa o quão bem as coisas estejam funcionando no presente.
Será fascinante ver se a Netflix consegue fazer isso mais uma vez. Tendo dito tudo isso, se a Netflix realmente não consegue inovar e eles acabam indo à falência, já que tecnicamente ainda há uma loja de grande sucesso, seria uma ironia bastante agridoce se o Blockbuster realmente conseguisse sobreviver ao Netflix. Espero que você tenha gostado desta jornada pela história do Netflix. Com tudo visto, se você gostou do vídeo, inscreva para receber mais conteúdo como este. E não se esqueça de deixar um like e clicar no sino para ser notificado quando lançamos um novo vídeo. Eu te vejo lá. Saúde!